Quero apresentar para vocês o meu irmão, amigo, que eu conheci há quase um ano atrás, lá em São Paulo, Maurício Zagari. Maurício é casado com a Alessandra, muito bem-vinda também, Alessandra, e pai da Laura, que já foi lá para as atividades com as crianças. Ele mora no Rio, né, Maurício? Ele quer que eu fale que ele mora no aterro do Flamengo, mas ele mora no Rio, né? No Rio. Né? Maurício é teólogo, ele é escritor da Mundo Cristão, está lançando esse ano o 10º livro. Durante 15 anos ele foi jornalista do Jornal do Brasil, do Jornal da Globo e da TV Globo, e depois migrou para o mundo da teologia, para o mundo cristão, e hoje é um grande escritor no Brasil. Maurício, muito bem-vindo em nosso meio. Eu quero convidar o Carlos Kunz, que está aqui, nosso diretor, para orar contigo. Nós vamos ter um momento de oração, assim como nós estamos. Senhor nosso Deus, nós queremos te louvar porque Tu estás conosco, porque Tu estás aqui. Se Tu não estivesses aqui, nós não teríamos condições de estar aqui. Esse lugar não teria condições de acolher pessoas. Aqui não seria um lugar de ouvir a palavra, seria qualquer lugar, mas não um lugar de aconchego, de acolhimento e de vida. Mas porque Tu passaste por aqui, e porque Tu estás aqui, aqui tem vida. Mas, Senhor, o que queremos Te pedir é que Tu fales a nós agora. Sem a Tua palavra, sem o Teu Espírito, a nossa vida, o nosso casamento, a nossa família, a nossa comunidade, a nossa sociedade seria completamente morta. Por isso, Te pedimos, abençoa agora o irmão Maurício, que ele possa nos falar aquilo que Tu deste ao seu coração, para que através dessa palavra, Tu geres e transformes novamente vida em nós. Te louvamos por isso no nome de Jesus. Amém. Bom dia, que a graça e a paz do Pai, do Filho e do Espírito Santo sejam com todos vocês. Eu agradeço a MEUC pela confiança de nos receber aqui e peço a Deus que eu possa ser um canal para que o Evangelho de Jesus transformador fale ao coração de cada um de vocês esta manhã. Amém? Bem, vou pedir, Matias, né, que está na projeção, você bota por gentileza. Isso aqui tem capa de 3 livros, não se preocupem, não vim fazer propaganda de livros. Eu quero apenas contextualizar o que eu vou dizer para vocês esta manhã e amanhã pela manhã também. São 2 palestras relacionadas, porque tem a ver com um tema que está muito claro, tem a ver com o perdão. Muito bem, eu, como o Marcos mencionou há pouco, eu sou teólogo, fui jornalista, então eu gosto muito de conjugar as 2 coisas. Eu gosto muito da teologia cristã e gosto muito da investigação jornalística. Então eu tenho me dedicado a isso nos últimos anos, pesquisar na palavra de Deus, na história da igreja, nos escritos, determinados temas que eu considero importantes para a Igreja de Cristo, para assim apresentar o resultado das minhas pesquisas de modo a que edifique a sua vida. E alguns anos atrás eu percebi algo, através de uma questão um pouco pessoal, que não vem ao caso. Eu comecei a observar como a Igreja de Jesus Cristo se relaciona com o perdão. O perdão, vocês sabem muito bem, é um dos alicerces do Evangelho de Cristo. É impossível você falar de cristianismo sem você levar em consideração o tema do perdão. Se você tira o perdão do Evangelho, o teto desaba, e o que você passa a ter é algo parecido com o Evangelho, mas não é o Evangelho de Jesus. E apesar disso, apesar de ser um tema, um assunto tão importante, tão fundamental, tão básico, nós cristãos, a verdade é essa, temos sabido perdoar muito pouco.
Eu circulo muito, eu tenho viajado muito pelo Brasil, eu vou a muitas denominações, muitos estados diferentes do Brasil, e eu comecei a perceber isso. Muitas dúvidas entre os meus irmãos em Cristo, muitas vezes inclusive entre ministros do Evangelho, porque o fato é que nós sabemos que temos que perdoar, nós lemos na palavra de Deus sobre o perdão, mas a gente entende o perdão bíblico muito pouco. E por conta disso, nós vivemos um relacionamento com o perdão bíblico como se fosse o conceito da sociedade secular do perdão. O resultado disso, e vocês ouçam o que eu digo e avaliem, julguem se o que eu digo tem a ver com a realidade que vocês vivem, nós temos visto cristãos que brigam entre si, cristãos que param de falar com seus familiares, você vai ver cristãos que fazem facções, divisões dentro da própria igreja, que não falam mais com outros irmãos em Cristo, com outras irmãs em Cristo. Então nós temos visto muitas vezes cristãos vingativos, que querem pagar olho por olho, que querem devolver na mesma moeda. Mas não é isso que o Evangelho de Jesus Cristo nos fala. Então eu fiquei muito consternado com essa realidade e comecei a investigar, primeiro na palavra, e claro, sempre comparando com a realidade dos fatos, a questão do perdão. E o resultado dessa minha pesquisa inicial está ali, que gerou um livro chamado Perdão Total, que foi lançado pela Mundo Cristão em 2014, e eu investiguei mais de 300 passagens bíblicas. É impressionante quando você se dedica a ler as Escrituras com esse olhar dirigido, como a Bíblia fala sobre este tema, de Gênesis a Apocalipse. E, no entanto, é curioso, eu ouço o perdão ser muito pouco pregado nos púlpitos, eu vejo muito poucas conferências teológicas falarem sobre esse assunto, eu ouço poucas pessoas discutirem esse assunto nas igrejas. E o resultado disso é que nós não damos muita atenção a ele, não nos aprofundamos e começamos a cometer muitos erros. E o resultado é que nós acabamos carregando cargas enormes nas nossas costas, cargas de ressentimento, cargas de culpa, cargas de divisões, cargas de raiva, de ira, de ódio. Por quê? Porque não compreendemos exatamente o que Jesus nos fala sobre o perdão. E o meu objetivo aqui, hoje e amanhã, é trazer para vocês algumas das conclusões dessas minhas investigações teológicas, na esperança de que, ao dar atenção a esse tema, ao dar atenção a determinadas questões muito importantes desse assunto, vocês possam viver de forma mais plena, mais libertadora e mais transformadora o perdão que o Evangelho de Cristo propõe para a sua vida. Amém? Foi muito interessante porque quando o livro Perdão Total foi lançado, eu comecei a ser convidado para pregar sobre esse assunto. E aí, é claro, você começa, como um evento como este aqui, a conversar com os irmãos, e você começa a perceber a realidade de como isso tem sido ou não tem sido vivido pelos nossos irmãos cristãos. E eu comecei a perceber que uma área onde o perdão precisa ser mais bem entendido, precisa ser mais aplicado, precisa ser vivido, porque há uma necessidade enorme, é justamente no casamento, nas relações conjugais, na família. Você vê famílias em crise, famílias precisando de restauração. A gente viu aquele símbolo, aquele prato cujo nome em japonês eu me esqueci, mas a gente viu aqui ao longo de ontem e de hoje, né? Aquele prato destruído, reconstruído com ouro. A gente vê como é necessária essa reconstrução nas famílias, inclusive de cristãos. Eu tenho certeza que nós temos em nosso meio muitos casais que estão vivendo em crise, muitos casais que já viveram casamentos desfeitos, e vocês têm aqui pessoas que de repente não falam com a sogra, que não conversam com o irmão porque brigaram por uma série de situações. Talvez você viva isso, talvez você identifique pessoas que vivam isso. E eu quero dizer uma coisa para vocês. Eu acho muito interessante quando eu ouço palestrantes sobre questões de casamento, de família, falarem sobre esses assuntos, porque parece que eles são perfeitos. Parece que a vida deles não tem nenhuma crise, que eles nunca brigam com o esposo, com a esposa, nunca tem nenhuma confusão. Eu quero dizer para vocês que eu sou humano como vocês. Eu vivo uma vida como vocês, eu cometo pecados como vocês, eu tenho um casamento com altos e baixos como vocês. Esse ano completo 20 anos de casado.
E se eu estou há 20 anos casado, é simplesmente porque eu procuro aplicar na nossa vida conjugal aquilo que eu vou passar para vocês aqui hoje. Então, o que eu vou falar aqui é realidade. Eu vivo isso, e se eu não vivesse, eu certamente já estaria divorciado há muitos anos. Porque se você não tem uma âncora muito firme em Cristo, quando vem a crise, e ela vem, vocês sabem disso. Quem nunca teve uma crise no casamento? Faz assim. Seja honesto, nunca teve, balança a mão assim bem alto. Nunca teve. Bom, ou então vocês estão mentindo, ou vocês têm que estar aqui no meu lugar me ensinando isso. Ou talvez você esteja casado aí há um mês só, alguma coisa assim, né? Mas quem já é casado há mais ou menos uns 20 anos ou por aí como eu, certamente você sabe que o casamento do conto de fadas não existe. Não é? Nós vivemos uma vida de duas pessoas diferentes, convivendo em espaços em comum. E eu quero falar sobre isso. E só para concluir essa introdução, o resultado desta minha percepção foi aquele segundo livro, Perdão Total no Casamento. Foi um estudo dirigido para isso, para a área conjugal, que vai ser o foco do que eu vou falar aqui hoje, embora hoje estamos abrindo para famílias, relacionamentos familiares. E agora, no mês de abril, este livro, Perdão Total na Igreja, está sendo lançado, porque nós precisamos perdoar mais na igreja. Tem muita gente ferida nas igrejas, o fenômeno dos desigrejados está crescendo, gente que não fala com o irmão em Cristo, gente magoada com o pastor, pastor ferido por membro. É uma realidade que precisa ser trazida à luz e precisa ser discutida e tratada para que haja paz. Amém? Então hoje eu quero falar com vocês sobre perdão total nos relacionamentos familiares. Você pode fechar os seus olhos, vamos fazer uma rápida oração? Deus e Pai, que não sejam palavras do preletor, mas que seja a voz do Teu Espírito Santo. Que não seja o cano enferrujado que sou eu, mas a água da vida que corre por intermédio dos meus lábios. E que chegue ao coração de cada irmão, cada irmã que está aqui, para que haja restauração, cura, paz, que a Tua igreja seja edificada e que o Teu nome seja glorificado. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Nessas minhas investigações, eu percebi que, em geral, as crises familiares, as crises conjugais se dão por causa de erros que nós cometemos. E quando a gente fala de erros à luz do Evangelho, você pode colocar aí a palavra pecado no lugar de erro. E, por favor, Matias, a próxima. As principais formas de errar nas relações familiares, eu categorizei em 3 grupos, eu queria mostrar para vocês. Mas antes de ver o próximo slide, antes da gente falar sobre esses 3 grupos, eu quero fazer uma pequena dinâmica com você. Quem aqui é casado? Faz assim. Ok, obrigado, pode abaixar. Quem aqui é noivo? Faz assim. Ok, obrigado. Quem é namorado? E quem ainda está clamando por misericórdia de Deus? Faz assim. Oh, amém. Eu acho que quem balançou a mão aqui foi quem disse também que nunca teve crise conjugal. Estou de olho em você, viu? Está explicado. Eu quero pedir, então, a maioria aqui é casada. Então eu vou pedir um favor a vocês. Quem é noivo e namorado, só fique sentado, porque o que você não vive, você aprende antes de viver para você evitar o erro no dia que você se casar, ok? Então, quem é noivo, casado ou está na misericórdia, por favor, permaneça sentado. Quem é casado, fique de pé, por gentileza. E fique de frente para o seu cônjuge. Olhe nos olhos dele, olhe nos olhos dela. Eu sei que está batendo o coração mais forte, mas por favor, ainda preste atenção no que eu estou falando. Separem-se, por favor. Você que é mais assanhadinho, já foi logo pegando no outro. E eu quero dizer uma coisa para vocês, gente. Olha, vocês sabem que o mundo lá fora não tem o menor problema de falar as coisas de uma forma muito escrachada. Nós cristãos, às vezes, ficamos cheios de dedos de tratar de determinados assuntos. E a gente, às vezes, fica para trás por causa disso, porque eles entram de sola e a gente fica preocupado. Eu quero dizer para vocês uma coisa. Eu sou escrachado, eu não tenho vergonha e eu vou falar mesmo. Sexo, tudo isso. Pode ser? Vou estar pecando se eu fizer isso ou posso fazer? Amém? Ok. Então, olhe para o seu cônjuge, solte a mão, solte tudo, afaste-se um pouco. E eu quero pedir um favor. Que agora vocês se beijem e se abracem. Calma, calma. Vocês estão muito afobados, gente. Falta ainda, temos uma noite até amanhã ainda. Mas, por favor, eu quero que vocês se beijem e se abracem, mas sem se encostar. Podem ir.
Não? Ok. Tá difícil? Sim ou não? Ok. Agora a segunda parte da dinâmica. E eu gosto sempre quando eu falo isso, ouçam o barulhinho que vai acontecer agora. Se beijem e se abracem se encostando, por favor. Ô, barulhinho gostoso. Coisa boa. Eu também gosto, gente. A minha esposa beija bem demais, vocês não fazem ideia. Eu também gosto, é uma delícia. Muito bem, obrigado. Podem se sentar. Agora eu quero fazer uma pergunta para vocês. Qual foi a melhor situação? A primeira, sem se encostar, ou a segunda? Por quê? Porque você pôde se achegar em intimidade ao seu cônjuge, não é isso? O beijo e o abraço são a metáfora do amor. Amém? Agora, qual é a diferença entre a primeira situação em que vocês não puderam ter contato e a segunda? O que aconteceu? Houve... Pode falar. Houve aproximação, não foi isso? Houve contato. A relação conjugal, a relação familiar, a relação que você tem com o seu cônjuge, ou com o seu filho, ou com o seu pai, sua mãe, as relações em família, elas se diferenciam de outras relações porque elas têm uma proximidade, um contato que as demais relações não têm. Você chega para o seu cônjuge, você tasca-lhe aquele beijo gostoso na boca, aquele abraço apertado. Quando você cumprimenta uma irmã na igreja, você dá assim, a paz do Senhor, não é isso? Por quê? Porque há uma certa, às vezes você dá um beijo, mas não é um beijo que não pode ser muito... Há uma ética na questão da proximidade. E a família, o casamento, ela pressupõe uma ética de contato, de proximidade. Né? Ninguém conhece os meus muitos defeitos mais do que a minha esposa. A minha esposa vive jogando na minha cara, aquilo que você pregou hoje ali, você não está vivendo isso não. É verdade. Esposas e maridos são uma bênção para o pregador, porque ele nos ajuda a nos colocar no nosso devido lugar. Por quê? Porque ela está vendo, quando eu estou dentro de casa, que eu acordo com a olheira, remela, aquela coisa toda, mau hálito, né? Quem nunca acordou com mau hálito aqui? Faz assim, que bom que não sou só eu. E ela pode dizer isso para mim, meu amor, vai escovar os dentes? Né? Eu não vou dizer isso para você, que você vai me achar um tremendo mal educado, eu vou aturar, mas a esposa fala. Por quê? Porque tem proximidade, tem contato, tem uma coisa fundamental nas relações familiares, nas relações conjugais: intimidade. Porém, o que é que acontece quando você tem muita proximidade, muito contato, está sempre ali junto? O que acontece? Um negócio chamado atrito. Você não é casado, você fica quieto aí só aprendendo. Atrito, não é isso, gente? Quanto mais próximo você está de alguém, mais atrito você vai ter. Acontece isso, é muito fácil eu não ter atrito, por exemplo, com o Marcos, com a Cornélia, estão aqui na minha frente, porque eles me conhecem muito pouco, depende, como ele é espiritual, ele sabe que eu não sou tão espiritual assim, porque eu torço para o Flamengo, mas olha assim, esse cara é pregador, teólogo, aquela coisa, e já despertei a polarização da igreja aqui, né? Vai ter que ter muito perdão aqui hoje. Então, quando você não tem tanta proximidade assim, tanta convivência, tanta intimidade, você não vai ter tanto atrito quanto numa vida conjugal, numa vida familiar. Sim ou não? A questão é, como você lida com o atrito? Porque o atrito, ele causa erosão. E vamos pensar aqui numa erosão da natureza. Né? Imagina assim, uma beira de um mar, onde tem um barranco. E aquela onda vem e bate ali. Visualizou? Bate ali, bate ali. O que isso vai gerando? Atrito. O contato da onda com o barranco gera atrito. E o atrito gera erosão. E vai desgastando, vai desgastando. Daqui a pouco, o que acontece? Desaba. Que vai haver atrito no casamento, é fato. Agora, será que nós temos como evitar que esse atrito se torne uma erosão, que vai chegar a um ponto em que vai desmoronar? E que vai gerar uma crise familiar, uma crise conjugal? Isso eu quero falar com vocês aqui hoje. O nome do atrito que causa erosão no casamento é justamente um erro. Dificilmente um casamento acaba ou entra em crise por causa de um fato isoladamente. Geralmente é um acúmulo de erros que vão acontecendo ao longo dos anos e que chega um momento em que aquilo pesa.
É uma pessoa que não respeita o outro cônjuge dia após dia, ano após ano, vai gerando mágoas, vai gerando feridas. Quando você vê o casamento está com tanta ferida, as relações familiares estão com tanto atrito, que entra a crise conjugal. Pá! E desmorona. Conseguem se identificar com isso? Conseguem visualizar isso? E aqui eu quero já fazer um pedido para você. Vocês estão proibidos ao longo dessa palestra usar o cotovelo. Porque é sério, gente, porque geralmente, ó, não repara minha calça folgada não caindo, é porque eu perdi 15 quilos nos últimos meses e ainda não troquei o guarda-roupa, tá? Então não se preocupe em ficar aqui fazendo assim não, tá? Geralmente quando a gente fala para casais, o que a gente vê é isso assim: tá vendo? Olha aí, isso é com você, ó. Vocês estão proibidos de fazer isso aqui hoje, tá bem? Quero fazer um compromisso com vocês, se vocês estiverem de acordo. Tudo o que eu falar aqui é para você. Deixe o Espírito Santo de Deus tratar com o seu cônjuge, amém? Ou com o seu parente. Obrigado por falar amém. Agora você tem um compromisso com o próprio Espírito Santo, não mais comigo. Então, são os erros que nós cometemos dia após dia, mês após mês, ano após ano, que vão ferindo, que vão magoando, que vão decepcionando, que vão distanciando, que vão afastando. Porque, do mesmo modo que a proximidade acontece no casamento, quando você começa a machucar e a atritar, daqui a pouco o outro não aguenta mais e ele faz o quê? Ele se afasta, começa a haver distanciamento. Geralmente, quando a gente fala de adultério, é quando acontece isso. Distanciou, chega uma outra pessoa, se aproveita desse distanciamento e a coisa acontece. Temos que evitar que isso aconteça. Esses erros que nós cometemos, e aqui eu quero convidar você a começar a pensar sobre si. Tudo que eu disser, pense assim: como eu estou vivendo isso na minha vida? Por favor, Matias. As 3 principais formas de errar na família. Eu consegui categorizar os erros que nós mais cometemos em 3 categorias: ações, omissões e inversões. Você pode dizer isso só para fixar na sua mente? Ações. Vou falar sobre cada um desses tipos. Eu quero, quando eu falar, que você pense assim: em que eu estou errando nesse tipo de categoria? O que é que eu tenho feito no meu casamento, nas minhas relações familiares, na minha relação com meu pai, com a minha mãe, com meu filho, com quem for da sua família que está havendo problemas? E por que eu estou fazendo isso? Por que eu estou errando? Por que eu estou persistindo dessa maneira? Então, vamos falar primeiro, por favor, Matias, sobre ações. Ações você pode dividir em 2 tipos de ações. Primeiro, ação é algo que você faz, ou ação é algo que você fala e que machuca do mesmo jeito. Então, por exemplo, aquilo que você faz. Adultério a gente não precisa nem dizer, né? Uma traição é algo que machuca demais. Agressões, às vezes agressão física. Egoísmo, atitudes que você toma e que denotam egoísmo. Que você se preocupa só com você e não com o outro. Isso machuca. Desrespeito, atitudes desrespeitosas. Né? Aquele marido, eu já cometi esse erro, então eu posso falar com tranquilidade, que vira na frente de outras pessoas e que fala algo depreciativo com relação à sua esposa. Ou a esposa que faz piada com a masculinidade do marido, porque de repente ele não sabe trocar lá um cano, uma torneira, apertar uma tomada, alguma coisa assim, na frente das pessoas, e aquilo machuca, magoa. Arrogância, atitudes prepotentes de uma pessoa: você não sabe nada, o homem aqui sou eu. Já cometi muito esse erro, gente. Desdém. E não é só grandes conceitos, grandes coisas, não, coisas do dia a dia. Porque a coisa que ela é grave, quando a gente fala assim, perdão, quando a gente fala uma traição, todo mundo sabe na hora que isso é uma coisa que machuca, que é errado, que é um pecado. Agora, por exemplo, é a famosa calcinha pendurada no chuveiro. Sempre fui assim. Quando eu era olha o problema, quando eu era solteira, na casa da minha mãe, eu sempre fiz assim: por que eu não posso fazer isso aqui? Aí ele aguenta, aí ele fala: poxa, mas não faz isso, atrapalha. E você continua fazendo, e continua, e continua, e continua. Ou então aquele marido que tem aquele orgulho daquele arroto que ele solta na mesa, né? Minha esposa, veja como eu sou, né? Dá aquela... Aí você olha para ele, vem na sua cabeça assim: porco, não é isso? Você não fala, pelo menos não no primeiro ano. Para você que está aprendendo, aprende.
Mas aí a partir do segundo ano você já começa, meu amor, pelo amor de Deus, estou comendo. Né? Então, assim, às vezes as pequeninas coisas são o que geram um atrito, são o que gera a erosão. Você pode nunca ter ido para se deitar com outra mulher, com outro homem, você de repente tem tantos pecados que são considerados pequenos no dia a dia que você não dá atenção para eles, mas eles estão lá minando, erodindo, machucando, magoando, porque quando o seu marido pede para você não colocar a calcinha pendurada no chuveiro e você continua colocando, que mensagem você está passando? O que é importante para você não me interessa. Eu aqui é que prevaleço. Importa o que eu quero. Eu sempre fui assim. Você casou? Esquece quem você era. Uma nova vida começa. O que você fazia com a sua mãe, com o seu pai, agora é uma nova dinâmica. Você não pode viver como casado querendo viver como solteiro. É o marido que quer continuar sempre saindo com aqueles amigos de adolescente falando as mesmas bobagens, largando a esposa em casa, ou então levando para ambientes que não são agradáveis para ela. Isso machuca, isso magoa, isso atrita, isso erode. Isso causa crise conjugal. A soma disso tudo, um dia, a onda não bate, aquilo já cai, não. É ao longo de muito tempo que vai desgastando. Ou de repente não é algo que você faz, mas é algo que você fala. E nós somos muito rápidos para falar, principalmente na hora que a gente está com a cabeça quente. E às vezes você fala uma coisa que a pessoa nunca esquece. Eu estou casado há 20 anos, a minha esposa até hoje lembra de uma coisa que eu falei na minha noite de núpcias e que ela não gostou. É sério, isso acontece. Então nós temos que tomar cuidado com as coisas que a gente diz. Nós temos que ser tardios no falar, tardios no responder, porque às vezes a gente vai soltar alguma coisa que vai machucar profundamente. Nas brigas, depreciações, ofensas, rebaixamentos, é aquela velha história, né? E aí, meu amor, né? Minha esposa foi lá, comprou aquele vestido, hoje vai ser aquele dia, né? Vou te me arrumar aqui, aproveitar aqui para arrumar minha calça para cima. Hoje vai ser aquele dia, meu amor, como eu estou? Tá gorda? Acabou ali. Mulheres, machuca isso ou não? Sim. Então nós temos que tomar muito cuidado com as coisas que a gente diz no dia a dia. Não ficar esperando grandes momentos de crise, grandes eventos. Não, é ao despertar, é ao dormir, é ao caminhar. Aí eu pergunto para você, que erros você tem cometido em ações? Quer ver? Se você tem dificuldade de identificar os próprios erros, eu vou te dar uma dica. Quais são as reclamações que o seu cônjuge faz sempre sobre você? O que ela está sempre reclamando de você? Presta atenção nisso. Ela pode estar sem a razão, ele pode estar sem a razão, sim, mas é um bom indício para você fazer um diagnóstico dos erros que você vem cometendo. Identifique que erros você vem cometendo no seu casamento em ações ou nas suas relações familiares. Será que você diz coisas que machucam? Será que você faz coisas que machucam dia após dia? Você pode estar sabotando a sua família sem perceber. Segundo tipo de erros que nós cometemos com frequência, por favor, Matias, não mais ações, mas omissões. O que é omissão, gente? É quando algo que deveria estar lá, não está. Omissões é quando você não faz algo que deveria estar fazendo. Tiago capítulo 4, versículo 17 diz assim: lembrem-se de que é pecado saber o que devem fazer e não fazê-lo. Então, quando você sabe que tem que fazer algo, mas você não faz, você também está errando. Eu vou dar um exemplo para vocês. Imagina que você está na janela de um prédio. Aqui tem uma janela, tem uma pessoa sentada aqui conversando com você. Uma coisa é você fazer isso aqui, ó, uma ação. Empurrei. Qual é o resultado? Ele se esborracha lá embaixo. Agora, se ele está sentado aqui e perde o equilíbrio, e você pode estender a mão para segurá-lo, mas você se omite e você não estende, qual é o resultado final? O mesmo resultado. Então, ações e omissões podem ser erros de igual impacto. Então, às vezes, mas eu não faço nada. Tá, mas o que você está deixando de fazer e que deveria estar fazendo?
O que o seu cônjuge espera de você que você não está fazendo? Às vezes o que falta é diálogo. Às vezes você não conversa mais. Isso aqui é até redundante, falar todo lugar que você vai ouvir falar sobre casamento, você sabe que tem que ter diálogo, tem que ter comunicação, tem que se falar, tem que se ouvir. Às vezes o que falta é carinho. Chega uma época que parece que passa aquela vontade de namorado, né? Então você não anda mais de mão dada, você não abraça, você não elogia mais. Às vezes o homem é um cara duro, teve uma criação dura, a gente entende isso. Mas olhe para a sua esposa, o que ela carece? De que ela carece? Ah, ela não fala nada, então não carece de nada. Você já perguntou isso especificamente para ela? Meu amor, o que é que está faltando? O que você gostaria que eu estivesse lhe dando e que eu não estou lhe dando? Em termos de afeto, de carinho, de amor, de elogio, de gentilezas. Às vezes o que falta é sexo. A Bíblia é muito clara sobre isso. Daí, não é um assunto mundano, é um assunto altamente espiritual, sexualidade. Às vezes a gente sabe que existem problemas, às vezes há um remédio que é tomado e que diminui a libido, às vezes um período de resguardo, às vezes, como a palavra diz, há um mútuo consentimento para um afastamento, para uma consagração. Entende-se isso. Agora, uma pessoa que passa a abrir mão das relações sexuais no casamento de forma perene, está gerando um problema muito sério. Isso tem que ser conversado. Se há um problema de origem orgânica, deve ser tratado. Se há um problema emocional, deve-se procurar um aconselhamento pastoral ou um psicólogo. Algo tem que ser feito. A Bíblia é muito clara. Os casais precisam ter uma vida sexual saudável para ambos. E se há áreas de diferença na sexualidade, isso precisa ser conversado, tratado, cuidado. Agora, simplesmente se afastar e deixar o seu cônjuge desesperado, você está gerando um grande problema para o seu casamento. Então, às vezes você está omitindo-se na sua sexualidade, às vezes o homem deixa de oferecer proteção para a mulher, às vezes o que falta é conquista, às vezes falta tratar aquela pessoa como alguém especial. Eu estou casado há 20 anos, às vezes vem aquela tentação de você já entrar na rotina. Vamos embora, a vida está assim, vamos embora, tem que pagar as contas, tem que levar filho na escola, tem que fazer isso, fazer aquilo. E você para de prestar atenção na unicidade daquele ser com quem você decidiu construir um projeto de vida junto. Ou no caso de outras relações familiares, com os seus outros parentes. Às vezes faltam elogios, às vezes falta respeito. E aí eu lhe pergunto, em que você tem errado em omissões no seu casamento? O que você deveria estar fazendo e que você não está fazendo? O que você deveria estar proporcionando para o seu cônjuge que você não está? Em que você está se omitindo na sua casa ou em outras, na sua família estendida, pais, filhos, cunhado, enfim, e que você não está proporcionando o que deveria proporcionar? Pense aí no seu coração. Vai identificando os seus erros. Faça uma listinha mental. Estou errando nisso, nisso, nisso. Não espere, tome a iniciativa. E a terceira área de erros que há com muita frequência no casamento, por favor, são as inversões. Você pode dizer? Inversões incluem tanto ações quanto omissões. Mas elas são uma categoria específica e que são um sinal da nossa era, dos dias em que nós vivemos. Por quê? Principalmente por causa de um fenômeno que surgiu na metade do século passado, chamado feminismo. E eu quero dizer uma coisa muito clara, às vezes eu ouço cristãos falando, feminismo é uma coisa do diabo, não sei o quê. Não é bem assim. O feminismo deu muita dignidade para as mulheres, por exemplo, vocês podem votar hoje por causa das conquistas do movimento feminista, nenhum problema. Algo que havia se perdido pelo meio do caminho. Porém, o feminismo foi além do que deveria. E surgiu aquilo que é o chamado radicalismo feminista. E aí é o problema, porque o feminismo propõe que as mulheres deixem de ser mulheres e queiram ser homens. O resultado desse processo histórico é que a nossa sociedade se feministizou. E isso entrou pelas janelas da igreja, em grande parte. Porque nós somos seres sociáveis, vemos a televisão que não é feita pelos cristãos, lemos livros que não são feitos por cristãos, conversamos com pessoas que não são cristãs, e isso vai nos influenciando. E aqui precisa deixar uma coisa muito clara: Deus criou homem e mulher, ponto.
E aqui, onde está o erro? O feminismo vê homem e vê mulher. A Bíblia vê ser humano. Alguns são homens e alguns são mulheres. O que eu quero dizer com isso? Sim, o feminismo está correto quando diz que homens e mulheres, enquanto seres humanos, são iguais. Nós todos, homens e mulheres, fomos criados à imagem e semelhança de Deus, temos a mesma composição, corpo, alma e espírito, ou corpo e a parte espiritual, se você é dicotomista, somos iguais em dignidade, somos iguais em valor, somos iguais em honra, somos iguais em natureza pecaminosa, somos iguais em eternidade, somos iguais porque carecemos de um Salvador, porém, fomos criados por Deus de uma forma especificamente diferente. Por quê? Porque homens e mulheres não são superiores ou inferiores, são diferentes, têm papéis diferentes, atribuições diferentes, e por causa disso, o marido e a esposa também. Isso é uma coisa claríssima de se ver. Homens, quantos de vocês já menstruaram? Diga amém. Essa é a hora que a gente pega quem está distraído. A pessoa diz amém, amém, né? Cuidado. Mulheres, quantas de vocês já tiveram barba? Diga amém. Homens, quais de vocês têm útero? Mulheres, quais de vocês têm próstata? Homens, quem já carregou um filho no ventre? Somos iguais ou somos diferentes? Nossos cromossomos são iguais, XX, XY. Nossos cérebros são iguais, a ciência já comprovou que não. Então tem coisas de homens e mulheres que são diferentes. E Deus nos fez assim com propósitos, porque nós temos atribuições diferentes. O problema do pensamento de que temos que inverter os papéis é que se criou uma geração de homens bananas, em primeiro lugar. Homens feminilizados. Mulheres, sinceramente, homens ouçam isso. Mulheres, esposas, vocês querem que o marido de vocês sejam delicados ou que sejam machos? Fala aí. Sem vergonha, pode falar. Porque se ele não for, tem um problema. Homens, vocês querem que a mulher de vocês seja aquela mulher masculina ou vocês gostam de uma mulher bem feminina? Diga, homens. Não é óbvio? Isso é óbvio. Por que vocês disseram isso? Porque Deus colocou isso na nossa natureza. Porém, a sociedade tem nos pressionado para que nós invertamos isso. Que homens se comportem como mulheres e mulheres se comportem como homens. E nós muitas vezes embarcamos nisso. Temos que estar muito atentos, porque isso gera inversão de papéis. O homem começa a faltar dentro de casa, como a família cristã deveria ter o seu cabeça ali. A mulher começa a faltar dentro de casa, como Deus criou a mulher para ser. As relações com os filhos começam a se diferenciar e sair da natureza que Deus nos criou para termos. E de repente você tem mães que agem como pais e pais que agem como mães. E aí a coisa degringola, porque Deus criou tudo para funcionar como um reloginho. Sabe aquele relógio de pêndulo? Eu tenho na minha casa. Se você vira o eixo dele um pouquinho para o lado, o pêndulo já para. Deus criou tudo no prumo. Se nós ouvimos mais a sociedade não cristã do que a Bíblia sagrada, nós vamos tirar o relógio que Deus criou para agir de determinada maneira do prumo. E aí eu te convido a pensar. Que erros você tem cometido por inversões? O que você deveria estar fazendo no seu papel de homem, de cabeça da esposa, de pai dos seus filhos, e você não está fazendo, ou você está fazendo de forma errada? Mulheres, idem. Será que você tem terceirizado para o seu marido, ou para a sua mãe, ou para uma babá, alguma atribuição que você deveria estar à frente? O que você tem feito? Pois bem, esse é o diagnóstico. Os erros que nós cometemos em geral são nas áreas de, deixa eu ver se vocês guardaram, nas áreas de, pode ser que você perceba agora que você já cometeu tantos erros desses no passado, que o seu casamento hoje já está machucado, que a sua vida familiar já está com problemas.
Foram erros cometidos, a erosão já foi feita. Muita mágoa, muita tristeza, muita raiva. Você não consegue deixar para trás aquilo que te machucou. E por isso, sua vida familiar está em crise. A pergunta é: existe uma forma de consertar os erros cometidos no passado? E segunda pergunta: existe uma forma de você evitar que os erros que você cometeu até esse ponto continuem se repetindo no futuro? Biblicamente, sim. Existe jeito para um casamento totalmente devastado? Sim. Existe forma de você evitar que os erros que devastaram o seu casamento, ou que prejudicaram, ou que atrapalharam de repente você não vive uma grande crise, mas tem muitas coisas que futucam ali, incomodam. Existe como evitar que esses erros continuem se repetindo do ponto de vista cristão? Sim. Eu não sou psicólogo, eu não sou escritor de livros de autoajuda, eu sou um teólogo. A minha área de conhecimento é a palavra de Deus. Então o que eu vou apresentar para você são mecanismos da palavra de Deus, da fé cristã, para que você corrija os erros do passado, para que você cicatrize as feridas que estão abertas e sangrando, para que você pegue aquele prato destruído e você o restaure, passando ouro nas rachaduras. Por favor, Matias. Como então evitar erros e consertar estragos já cometidos? Próximo slide, por favor. Biblicamente falando, a única maneira, de você evitar continuar cometendo os erros que você vem cometendo, chama-se arrependimento. Maurício, eu já sabia disso, eu fiz teologia, eu sou crente há 30 anos, 40. Você vem aqui, me faz eu vir aqui para ouvir isso? Lamento informar, o Evangelho de Jesus não tem nenhum abracadabra. O que existe são verdades eternas que nós não colocamos em prática. Para que você possa se arrepender dos seus erros, dos seus pecados, e que você não continue cometendo esses erros que dentro da sua cabeça você já listou, só há um meio para que sua vida familiar, sua vida conjugal daqui para frente seja melhor, cada vez melhor. E biblicamente é o arrependimento. É a única ferramenta para a prevenção. Agora, para que você viva esta ferramenta, para que você coloque em prática, você tem que entender o que é o arrependimento. E o que eu tenho visto nas minhas pesquisas, nas minhas conversas, gente, eu tenho um blog que já tem mais de 4,5 milhões de acessos. É muita gente que me procura para conversar sobre isso. E eu vejo como os cristãos não estão entendendo direito o que significa arrependimento. Então eu preciso tentar iluminar de repente a mente de vocês de algum modo, para que vocês vejam se o fato de você identificar erros na sua vida, se você está se arrependendo verdadeiramente desses erros. Porque arrepender-se não é identificar os erros que comete, é dar um passo além. Porque arrependimento frequentemente é confundido com remorso. E remorso não é arrependimento. Eu vou dar um exemplo bíblico para vocês. Quem foi o grande traidor de Jesus? Diga o nome dele. De novo, o grande traidor de Jesus. De novo, o grande traidor de Jesus. Não foi. O grande traidor de Jesus foi Pedro. Porque Judas o traiu uma vez, Pedro o traiu 3 vezes. Mas por que vocês falaram Judas? Por que imediatamente vocês configuraram Judas como o grande traidor de Jesus? Sabe por quê? Pelo que aconteceu depois. A Bíblia diz em algumas traduções, a palavra usada é exatamente essa, que Judas, cheio de remorso, foi e enforcou-se. O remorso é aquela percepção do pecado cometido, é a percepção do erro, mas que te leva para a forca, ou seja, não te leva para lugar algum. A minha pergunta é: Judas ter se enforcado, ter se suicidado, resolveu alguma coisa? Jesus deixou de ir para a cruz por causa disso? Jesus deixou de ser torturado por causa disso? Não.
O remorso não resolve nada, porém nós achamos com frequência que o nosso arrependimento na verdade é remorso. Estamos com remorso e achamos que nos arrependemos. Eu estou chorando, eu cometi esse erro, e aí a lágrima escorre. A pergunta é, mas e daí? O que você faz com essa percepção do seu erro? Você identificou que você solta o arroto na mesa? O que você faz a esse respeito? Você identificou que você magoa a sua esposa através de palavras que diz? O que você faz a esse respeito? A esposa magoa o marido porque não lhe concede uma vida sexual feliz. O que você faz a esse respeito? Eu sei que não está muito bom, mas né? Eu sei que eu estou errado, mas é muito difícil mudar, né? Faça como Pedro. Pedro tem igrejas construídas não por nós, por outra tradição cristã, com o nome dele, Basílica de São Pedro. Por quê? O cara é considerado santo, é considerado o primeiro papa da Igreja Católica. Nós o citamos com frequência nas nossas pregações como um exemplo. Por quê? Se Pedro traiu Jesus 3 vezes. A diferença é que quando o olhar de Jesus cruza com o olhar de Pedro, ele tem a percepção do seu erro, ele chora, ele desmorona, mas ele não para aí. No dia seguinte, onde ele está? Junto com os discípulos, buscando a Deus, orando. E quando Jesus ressuscita, eu gosto daquela, é uma das cenas mais lindas da palavra de Deus, na minha opinião. Quando Jesus ressuscita, ele se encontra às margens do mar da Galileia com seus discípulos. Eles pescam lá umas manjubinhas, estão assando ali uma sardinha na beira do mar. E eu fico só imaginando, porque eu já cometi pecados horríveis, eu sei como a gente se sente quando o arrependimento vem. E eu fico imaginando Pedro sentado diante de Jesus. Eu imagino ele, isso não está na Bíblia, tá, gente? Isso é uma imaginação minha. De olhar baixo, sem coragem de olhar. Sabe cachorro quando sabe que fez uma traquinagem, que olha para você assim? Com o rabinho entre as pernas, a orelhinha abaixada. Eu imagino Pedro assim, olhando para Jesus, sem coragem de o encarar. E é quando Jesus, que conhece o nosso coração, olha para Pedro, e sabendo que ele havia vivido um arrependimento sincero no seu coração, que era primeiro a percepção do seu erro, mas também a decisão de mudar de atitude e não voltar mais a cometer aquele erro. Isto é arrependimento. É uma decisão concreta, prática, objetiva, pragmática, de não voltar a cometer o mesmo erro. Ele, conhecendo o coração de Pedro, ele fala, veja o arrependimento dele, é hora de restaurá-lo. Então ele fala, Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes que eu te amo. Pedro, tu me amas? Tu sabes que eu te amo. Para as 3 traições, 3 confirmações do seu arrependimento, do seu amor. E qual é a resposta de Jesus para ele? Então, Pedro, você vai ser o pastor das minhas ovelhas. Apacenta o meu rebanho. Veja a diferença. E Pedro, a pergunta que eu faço para vocês é, o pecado de Pedro tinha sido negar o seu Senhor, a sua traição. Pedro volta a cometer aquele pecado, sim ou não? Quantas vezes mais nós temos conhecimento de que Pedro voltou a negar Jesus? Nenhuma. E diz a tradição da igreja, que quando Pedro foi confrontado com a necessidade de negar Jesus, que ele preferiu ser morto. E diz a tradição da igreja que ele foi crucificado de cabeça para baixo, a pedido dele, por se considerar indigno de ser crucificado como seu Senhor. Então, quando ele teve a oportunidade de cometer novamente aquele erro que ele cometeu no passado, ele preferiu morrer. O nome disso é arrependimento. Então, você quer evitar continuar cometendo deste momento, desta pregação, desta palestra em diante, os mesmos erros que vem machucando o seu cônjuge? Arrependa-se! Não tem fórmula mágica. Eu não trouxe a divina revelação das novidades do Santo dos Santos, não. Eu trouxe o mesmo evangelho de 2000 anos atrás. Arrependa-se dos seus pecados. Arrependa-se dos machucados que você causou no seu cônjuge, no seu filho, no seu pai, na sua sogra, no seu cunhado. Arrependa-se e não volte a cometer o mesmo erro. Este é o caminho bíblico, o caminho do arrependimento de Cristo. Porque se Cristo vive em nós temos que fazer a vontade dele. Infelizmente, nós temos 1000 ferramentas para que a gente não se arrependa. E a principal delas é algo que se chama uma boa desculpa.
Então, para a gente não se arrepender, porque só se arrepende quem considera que o eu é o problema. Quando eu considero que o outro é o problema, eu nunca vou me arrepender. É sempre o dedo botando na cara do outro. Ah, mas eu fiz isso sim, mas por que você fez isso? Ah, mas eu fiz, mas por que você? Eu briguei, mas você que começou. Mas você que... Então a gente está sempre botando para o outro a culpa. É a terceirização da culpa. É aquilo que Adão e Eva fizeram. Senhor, foi a mulher que tu me deste. Não, Senhor, foi a serpente. Ninguém ali virou e falou assim, realmente, eu pequei. E a gente continua repetindo, milênios depois, o mesmo comportamento de Adão e Eva. A culpa é sua, não é minha. Eu fiz porque você fez isso. Mas ele começou, mas foi assim primeiro. Não, olhe para o si, esqueça o cotovelo, olhe para si. Em que você, o eu, tem errado? Faça a sua parte. Naquele grande dia, cada um de nós dará contas das suas próprias atitudes ao Senhor, não das atitudes do outro. E você acha sinceramente que Deus vai estar preocupado que você pecou porque alguém pecou junto? Ele vai olhar para você. Isso é desculpa, ele vai dizer para você. Isso justifica. Então, se eu não me arrependo, por exemplo, de não ser atencioso, eu culpo o outro de ser carente demais. Se eu não me arrependo de olhar para outras mulheres na rua, eu fico culpando o cônjuge, a mulher, de ser muito ciumenta. Você é muito ciumenta, mas você não para de olhar para outra mulher. Se eu não me arrependo de ser um bagunceiro dentro de casa, eu fico culpando o cônjuge de ser um chato reclamão. Se eu não me arrependo de ficar horas vendo futebol ou fofocando com as amigas no telefone sem dar atenção para o cônjuge, eu vou culpar o cônjuge de não me dar espaço. Estou sufocado e assim por diante. Sempre tem algo do outro. Olhe para você. Só existe arrependimento mediante humildade. Se você não é humilde, você vai continuar prejudicando o seu casamento. Vai continuar prejudicando as suas relações familiares. Isso, o arrependimento, é o meio bíblico de você evitar as feridas do futuro e ter uma vida melhor, familiarmente falando. Em que você tem errado? De que você precisa se arrepender? Procure na sua listinha mental. Não deixe de fazer a sua listinha. De que você precisa se arrepender? Como Pedro, que chorou sim, mas que largou o pecado, que nunca mais voltou a cometer aquele erro. Agora, isso é a prevenção. E a restauração? E os erros já cometidos? E as feridas que já foram feitas? E a mágoa que já aconteceu? E as cicatrizes que nunca fecham? Estão sempre sangrando, destilando pus. O que fazer com elas? Pois bem, por favor, Matias, o único mecanismo, a única ferramenta possível, a próxima, por favor. A única ferramenta possível para a restauração de uma família que passou por tantos machucados, ofensas, omissões, ações e inversões, chama-se perdão. A única. Você pode dizer isso? Perdão? Diga de novo. Você tem perdoado? Você é um perdoador? O perdão é a sua resposta imediata a uma ofensa cometida contra você? Ou é vingança? Quando você está no supermercado e vem aquela senhorinha assim distraída e vai com o carrinho na sua canela, pá! E você vira para ela e fala assim, eu te perdoo em nome de Jesus. Essa é a sua reação imediata? Ou você já vira querendo xingar a mãe, mandar para o quinto dos infernos, porque nós cristãos achamos que a gente pode ser mundano com verniz gospel. Que a gente vai à igreja domingo, né? Afinal de contas, a gente levanta a mão na hora do louvor. Eu sou espiritual demais, eu não bato palmas na hora do louvor. A gente acha que isso faz da gente espiritual. Como você se relaciona com o seu próximo? Amar a Deus sobre todas as coisas é o próximo como a ti mesmo. Existe amor sem perdão? Não há. O perdão, por favor, Matias, o perdão é a única ferramenta possível para a restauração, pois o perdão conserta os erros do passado. Agora, para isso, e eu tenho muito pouco tempo, eu vou ter que ser muito sucinto, eu amanhã, na palestra da manhã, eu vou discorrer muito mais sobre o perdão especificamente. Mas o perdão, o que é o perdão? E aqui está o cerne do problema. Nós não perdoamos como a Bíblia orienta-nos a perdoar, porque nós não sabemos o que é o perdão bíblico.
Biblicamente falando, o perdão é o cancelamento de uma dívida. Lembra da parábola do credor incompassivo? Você tem uma dívida enorme, você não tem como pagar, você vai ser vendido como escravo para os verdugos. Mas não, eu te perdoo. Eu cancelo a tua dívida, você me devia muito, mas eu não te cobro nada. Isso é perdão. Quando alguém erra com você, quando seu marido erra com você, quando a sua esposa erra com você, sua sogra, seu filho, seu pai, há uma dívida moral e espiritual a ser paga. Se você perdoa essa pessoa, você está dizendo para ela: você não me deve mais absolutamente nada. E você também está dizendo para Deus: Senhor, e aqui eu falo metaforicamente, tá? Senhor, apaga do teu livro esse pecado contraído contra mim. Que nunca isto seja cobrado dessa pessoa. Lança nas profundezas do mar. Porque mar do esquecimento não existe na Bíblia. Isso é uma expressão popular, tá, gente? Então, perdoar é estender clemência a alguém que precisa cumprir uma pena. É conceder um indulto. É aquele cara que está no corredor da morte, porque estraçalhou uma família inteira, aquele monstro odioso, e toca o telefone ao governador do estado: eu estou perdoando, comuta a pena dele para prisão perpétua. Perdoado. Mas a gente cria sempre condições para o perdão. A única forma de você pagar uma dívida impagável é cancelá-la. Não tem como pagar. Eu estou te devendo 30 bilhões de reais, eu não vou te pagar nunca. A única forma de lidar com isso é perdoando, é cancelando. Sabe todos os machucados que seu cônjuge já provocou no teu coração? Sabe o que Jesus chama você a fazer com relação a eles? Perdoar. E aqui, eu tenho 3 minutos, eu vou tentar ser o mais sucinto possível. Eu quero falar algumas verdades sobre o perdão, que são muito importantes. Amanhã eu vou falar mais sobre isso, ok? Mas eu quero frisar hoje, mesmo que eu repita amanhã. Primeiro, você sempre condiciona o perdão de quem te magoou ao mérito desta pessoa. Estou errado? Se ele vier me pedir perdão, eu perdoo. Se ele vier fazer algo para... Se ele parar de fazer... Se quem me ofendeu tomar uma atitude, eu perdoo. Aí eu pergunto: foi assim que Deus te perdoou? Sim ou não? Foi porque você mereceu que Ele te perdoou? Que Ele te deu a salvação? Deus te perdoou por quê? Por graça. Diga: Deus me perdoou por graça. Quem foi perdoado aqui porque merecia? Diz um amém bem forte. Que bom que você entende isso. E se você entende isso, eu te pergunto: por que você se acha melhor do que Deus? Se Deus perdoou você por graça, por que você espera o mérito de alguém para perdoar esse alguém? Perdoe também por graça, porque graça é a forma divina de agir. E se nós queremos ser como Cristo, temos que nos perdoar quem nos ofendeu, assim como Cristo nos perdoou por graça. E a partir do perdão foi que Deus começou a tratar com a gente, começou a nos mostrar o caminho da santificação, começou a nos mostrar o caminho do conhecimento, primeiro a gente foi perdoado, o perdão foi o primeiro passo. A gente não entendia nada de Bíblia, a gente mal sabia quem era Jesus, e Ele nos perdoou porque Ele nos amou e exerceu graça. Então você não perdoa quem te machucou, o teu cônjuge que te traiu, a tua esposa que está falhando com você, que te machuca, etc, 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 porque ele ou ela merece, mas porque existe a graça de Deus no teu coração. Isso é um grande erro que nós cometemos. Quem espera a retribuição é o mundo. O que Jesus espera é: Pai, perdoa porque não sabem o que fazem. Outra coisa, você diz: eu não perdoei porque eu não consigo esquecer. Perdão não é amnésia.
Quem já se queimou ao longo da vida? Faz assim com a mão. Já sofreu uma queimadura? Pode abaixar. Quem se lembra da dor da queimadura? Faz assim. E em quem essa dor ainda dói? Faz assim. Ainda está doendo aquela queimadura? Não. Estou falando que eu vou pegar vocês. Perdão se equivale muito a esse exemplo. Você se lembra da queimadura, você se lembra da dor, você se lembra da ofensa sofrida, mas a dor para de doer. Não porque parou de doer que você vai perdoar, mas quando você perdoa, existe um fenômeno sobrenatural em que Deus trabalha no seu coração e a dor começa a ser limada da sua alma. O perdão traz paz, o perdão joga fora aquele veneno. Então, se você espera esquecer para perdoar, você não vai ser livre dessa dor nunca. Perdoe. E o último ponto: perdoar não é fácil. Por quê? Porque a nossa natureza humana é virar para aquela senhora do supermercado e falar: sua maldita filha da ira machucou minha canela. Nós somos habitação do Espírito Santo, mas nós também somos habitação do pecado. Paulo falou isso, Romanos capítulo 7. Não sou eu quem faço, mas o pecado que habita em mim. Então esse pecado que habita em nós continua sendo uma força presente na nossa vida, que nos leva, na nossa humanidade, a querer não perdoar, mas a querer retribuir. É quando nós devemos alimentar mais o Espírito que habita em nós, entendam esse alimentar, do que o pecado que habita em nós. Mas o mais fácil é você se vingar. O mais fácil é você virar a cara. O mais fácil é você parar de falar. Eu sei, eu já fiz isso muitas vezes. Mas aí vem o Espírito Santo e fala assim: não é assim que eu quero. Não foi para isso que eu te chamei. Não foi para isso que eu te perdoei. O mais fácil é retribuir, o mais fácil é denegrir, o mais fácil é contar para todo mundo o que ele ou ela faz ou fez. Agora, Deus não nos chamou para fazer o fácil, nos chamou para fazer o certo. E o certo, do ponto de vista bíblico, é o perdão. Meus amados, o meu tempo acabou e eu quero fazer para vocês apenas 5 perguntas. Em seguida eu vou orar para nós encerrarmos. Posso, Marcos? É um momento de silêncio e reflexão introspectiva agora. Eu vou fazer 5 perguntas, a gente vai projetar aqui para ajudar vocês. Pense sobre essas perguntas. Identifique em que você tem falhado. E se pergunte: você tem se arrependido dos seus erros para evitar cometê-los novamente no futuro e criar crises novas na sua vida familiar? Será que você já perdoou os erros dos seus familiares do passado para com isso você conseguir ter a restauração, ter as rachaduras consertadas com ouro? Então, por favor, acompanhe-me aqui. Por favor, Matias. Primeira pergunta: você tem errado com seus familiares por ações? Se tem, quais? Segunda pergunta, por favor. Você tem errado com seus familiares por omissões? O que você já identificou aí que você deveria estar fazendo e não está? Terceira pergunta. Você tem errado com seus familiares por inversões? Você tem desempenhado o papel que é esperado de você? Que o seu cônjuge espera de você? Que os seus filhos esperam de você? Que os seus pais esperam de você? Que Deus espera de você? E aqui vamos aplicar isso, por favor. De que erros na sua família você ainda não se arrependeu? E por último, por favor, você já perdoou os erros dos seus familiares? O que você ainda não perdoou? Amanhã nós vamos falar muito mais profundamente sobre o perdão especificamente. Mas com o que nós falamos aqui hoje, você já pode fazer uma autocrítica, uma análise das suas ações, das suas atitudes, e com isso, agir de forma bíblica para consertar as feridas do passado, que vão ajudar a sanar as crises do presente, e depois
com arrependimento, evitar os erros no futuro. Feche seus olhos, por favor. Senhor Deus, aqui estão teus filhos e filhas diante de ti. Nós sabemos o teu plano para a família. Nós sabemos quão importante é a paz na família. Mas também sabemos que entre nós aqui, nós todos que somos humanos e cometemos pecados, que existem pessoas cujas famílias estão em crise, casamentos estão muito mal, relacionamentos com parentes e familiares estão talvez até inexistentes, e eu tenho certeza que o teu coração não se agrada disso. Meu Deus, que o Senhor nos perdoe dos nossos pecados. Queremos confessar-te os nossos erros, mas não queremos parar na palavra. Queremos que a disposição do nosso coração transforme as nossas atitudes. Que perdoemos, Senhor, de fato, aqueles que nos machucaram e que nos arrependamos daquilo que fazemos e que machucam o nosso próximo. Perdoa-nos, leva-nos a perdoar. Chama-nos ao arrependimento e que a nossa vida tenha mais paz, porque estaremos agindo como tu esperas de nós. Em nome de Jesus nós te pedimos. Amém e amém. Que Deus os abençoe.